Salve a todos os ouvintes do YouTube, sejam bem-vindos. Está começando mais um Bandeirada, episódio 252 do programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Como sempre, a gente já deixa o pedido, se inscreva em nosso canal e deixem seus comentários, ativem o sininho e deixem comentários, sugestões, críticas, elogios, críticas, perguntas. Fiquem à vontade para opinar e participar com a gente, porque o comentário de vocês é sempre muito importante para todos nós. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando o episódio 252 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! Como sempre, é muito legal quando você participa com a gente, então deixem seus comentários, sugestões, críticas, elogios, perguntas, enfim, interajam conosco sempre, que a opinião de vocês é sempre muito importante para nós. Nosso Facebook, facebook.com/bandeirada, Twitter, @pgmbandeirada. Para você que está ouvindo pela rádio, pode ouvir também com o link da rádio nos aplicativos TuneIn e Radiosnet para Android e para iPhone. Para você que está ouvindo pelo site do radios.com.br, deixem o seu joinha verde para ajudar a gente. E também no nosso YouTube, tanto no meu canal, RodVS83, quanto no canal do Bandeirada, que você vê os links que a gente sempre coloca no tópico oficial do programa. E hoje tem assunto. O fim de semana foi um pouco pesado, mas vamos tentar destrinchar tudo, não é verdade? Eric Von Draxler, boa noite pra você, Eric. Destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite vocês todos que acompanham o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, Zil. E claro que hoje tem assunto. Tem assunto toda semana. Se não tiver assunto, eu não faço programa. Ora, pombas. Meu Deus. A piada bola mais bosta é essa história aí que estão querendo fazer a corrida da Indy no Sambódromo Rio de Janeiro. Eu já tô imaginando como é que vai ser a pista, porque já foi falado e acreditem, não vai prestar. Isso porque o Eric conhece a região, né? Você imagina quem não conhece tá caindo no conto do vigário. Carlos Martins, boa noite pra você. Destaque inicial, Carlos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos ouve. Destaque inicial: a dança das cadeiras da Fórmula 1 começou de forma frenética, parte 2, e dessa vez muito mais alucinante. Tá ficando bacana o negócio pro ano que vem. Tá ficando bem maluco. Mas Fórmula 1 é só destaque lá pro terceiro bloco, porque agora a gente vai começar o programa falando de Fórmula Indy. Fórmula Indy. Grande prêmio de Pocono, vitória de Alexander Rossi, com Will Power em segundo, Scott Dixon em terceiro. Dixon continua líder do campeonato, só que nada disso ficou em primeiro plano. O destaque, infelizmente, foi o acidente do Robert Wickens, que decolou sobre o bico do carro de Ryan Hunter-Reay, depois de ser tocado pelo canadense. O Wickens voou, bateu no muro, destruiu 2 blocos de alambrado e, bom, o saldo é bem complicado. As informações que chegaram do hospital é que ele quebrou os tornozelos, um braço, uma vértebra e teve uma contusão pulmonar. Passou por operação e durante a semana a gente vai atualizar a situação dele, porque a gente só torce, né, Eric, pra que na semana que vem a gente possa falar que deu tudo certo, né, Eric? O problema é porque ele tá inclusive já encaminhado pra passar por uma cirurgia na coluna depois do acidente. Quer dizer, o negócio foi... Cara, Rodrigo, Que porrada, amigo. Que porrada. Uma porrada mesmo. O Carlos... Isso me lembrou muito o Rodrigo. Fala, Eric. Lembrou muito o acidente do Kenny Brack
do Kenny Brack. E aí eu digo que ele teve muita sorte de bater antes no muro, deu uma desacelerada. Carlos, isso só comprova que o carro é muito seguro. Você imagina se fosse aquele chassi antigo? O carro é muito... Dan Weldon não teve a mesma sorte. E outra coisa, eu não sei, opinião minha, aí compartilha, aí quero ouvir a opinião de vocês. Por mim, a prova deveria ser adiada pra hoje. Porque o remendo que foi feito ali, gente, foi um remendo, com perdão da palavra, mequetrefe. Imagina se o oval fosse em alguma pista na América do Sul da vida ou fora dos Estados Unidos e fizessem um remendo daqueles pra continuar a prova. Cara, eu acho que Deus, o mundo ia cair. Não, e só pra correção, Rodrigo, não foi os tornozelos, foram as pernas de Foi Robert a perna mesmo, né? O Paul Tracy, durante a transmissão, na transmissão da NBC, ele chegou a falar do tornozelo. Mas realmente ficou comprovado nas pernas, as duas pernas. Bom, foi um acidente, a princípio, tolo, mas a decolagem dele foi quase, ainda bem que não foi fatal, a gente pode dizer isso, que não foi fatal. Ô Rodrigo, você falando sobre a segurança do carro, sabe qual acidente eu me lembrei também que foi quase parecido, porém a segurança do carro era infinitamente pior? Qual? Stan Fox, 1995, Indy 500. Uhum. Cara, eu colocaria até o do Scott Brayton também. O que mostra que o do Brayton não subiu, né? Não, mas eu digo por causa da panca, o jeito que destruiu tudo também. Sim. Complicado, gente. Felizmente a gente pode dizer que ele tá vivo ainda. A batida foi muito feia. Tá lá na nossa fanpage, vocês podem ver. Ele tá fora de perigo, mas assim, não com risco de vida, mas é a queda. Ele vai ter que passar por uma cirurgia na coluna pra poder fixar a fratura, né? Colocar a coluna numa posição para poder se recuperar. E, gente, mais um que fritou o gato Cardi, com certeza. Não, essa foi bem complicada. E o acidente envolvendo outros três, né? O Takuma Sato foi o único que passou ileso, sem problema nenhum com... O Pietro também levou uma pancadinha nessa brincadeira. Não, mas ele disse que ficou... Ele deu uma pancada. Ele deu a pancada e ele disse que ficou sentindo... Ele ficou sentindo um pouco o tornozelo. Ele sentiu um pouquinho, mas falou que... Mesmo que quebrou nos testes de Spa. Exatamente. Então, também vai requerer um pouquinho de gelo, massagem, aquela coisa toda. O Hinchcliffe falou que ele parecia um boxeador nocauteado, de tanto que ele levou paulada para um lado e para o outro. O Hunter Hay... Por sorte não aconteceu nada com o Hinchcliffe, porque a panca que ele levou do Pietro foi na área do pneu e não no cockpit. Foi, o Pietro bateu no pneu. Acho que é por isso também que o Pietro ficou sentindo. E o Hunter Hay... Aí o momento de preocupação foi quando o Hunter Hay... Ouvintes, isso aconteceu na 7ª volta da prova, tá? Antes disso, o Graham Rahal já tinha aprontado das suas na largada. E na 7ª volta foi esse acidente do Hunter Hay, do Wickens e tropa toda. O Hunter Hay, quando chegou no box, ele tava crente que o Wickens já tinha ido pro hospital. Quando ele não foi pro box, ele foi dar uma coletiva, ele tava transtornado na coletiva, o que fez toda a imprensa baixar o tom de extrema preocupação. Inclusive o próprio Michael Andretti, muito preocupado. Aí, felizmente, veio a notícia de que ele estava indo pro centro médico consciente. Foi um alívio. Fora esse acidente que a gente, como falei, né, Eric e Carlos, na semana que vem a gente atualiza, até porque tem Indy também semana que vem. A gente atualiza a situação do Wickens. Nas redes sociais a gente vai falar bastante. Agora, sobre a prova, Eric, mais uma vez eu puxo o que você sempre diz. Melhor coisa do mundo foi o Alexander Rossi ter ficado na Andretti. Que corrida que ele fez! Apesar de que já estão falando aí que a corrida, né, em pouco não foi lá essas coisas, não por causa do principalmente por causa do acidente, né, que o pessoal ficou tudo meio
meio com medo, né? Não, com medo todo mundo fica. Hã? Com medo todo mundo fica, claro. Né? Porque o cara, porque o Wickens obliterando o muro ali, né? Sim. O carro e todo o resto. Mas não tem como se discutir. Primeiro que o Rossi e o Power colocaram quase 40 segundos de vantagem pro Dixon. Eu nunca vi uma coisa dessa no oval. E aí depois o Rossi encaminhou pra vitória depois da rodada de pitstops, vários pitstops na prova, né? Uma prova de 500 milhas. Mas assim, são duas coisas diferentes, né? O acidente realmente foi muito tenebroso, mas a prova foi bem bacana. A prova em pouco não é sempre bacana. Ela é perigosa, mas ela é bacana porque os pilotos andam praticamente de pé embaixo o tempo todo, né, Carlos? Sim. Eu acho que depois do que aconteceu do incidente da 7ª volta, todo mundo ficou meio assim, já deu, né? Vamos calmar um pouco o ânimo, vamos tocar a balada sem chegar muito perto um do outro, porque o Wickens já quase deu ruim com ele. E uma coisa, a corrida, assim, o domínio de Power e Rossi foi avassalador. Na última volta, o Rossi deu aquela segurada na tocada dele, senão ia ficar só os 3 primeiros colocados da mesma volta. O Bourdais e eu não me lembro quem foi o quarto colocado. O Newgarden, se não me engano. Não, foi o Marco Andretti. Na mesma reta que ele. Sim. Não foi o Marco Andretti, não, o quarto colocado? Ah, não, o Andretti foi parar lá atrás, foi. Isso, foi se não me engano, o Newgarden e Bourdais. Só pra avisar também que o Tony abandonou a prova, teve problemas no seu carro, e o Leist terminou numa ótima 11ª posição, dadas as condições, né, Eric e Carlos, dadas as circunstâncias da prova. Realmente um desempenho muito bom do Leist nesse primeiro ano dele de Fórmula Indy, né? O objetivo do Matheus, que ele disse, era terminar a prova e, se possível, entre os 10 primeiros. O conseguir terminar a prova, ele conseguiu. Ele beliscou ali quase um top 10. Tá ótimo para a experiência. E para a equipe que tá meio difícil esse ano, estão batendo cabeça, para ano que vem o Tony vai ter que juntar todo mundo para assim, ou chegar no AJ e falar assim, AJ, e aí? Como vai ser? Por aí, né, Eric? Até porque o seu AJ, ele não é qualquer um, né? Não é qualquer um, ele sabe os caminhos das Mas sabe qual é o problema? Anthony Joseph é tão teimoso quanto uma porta. Palavras do Felipe Jafone, que já foi piloto da equipe. Aliás, o que tem de dono de equipe teimoso por aí ninguém duvida. Classificação do campeonato, o Dixon tem 530 pontos, o Rossi sobe para segundo com 501, Newgarden é o terceiro com 464 pontos, Tony Kanaan 15º com 240, Matheus Leist 18º com 201 pontos, Pietro Fittipaldi 33º com 22. Lembrando que o Pietro perdeu várias provas para poder se recuperar do acidente que ele sofreu em Spa no Mundial de Endurance. Próxima prova, sábado que vem, de noite, em Gateway, no oval de Gateway. Bom, não vai ter o Wickens, claro. E a gente espera pelo menos que tenham notícias boas do Wickens. É só o fato dele já ter conseguido. Que saiu também. Ah, desculpa, Eric, perdão. Porque eu ia falar, só o fato dele ter já saído vivo dessa brincadeira, sem nenhum perigo, sem nenhum risco de morte agora, ele já tá muito no lucro. Muito mesmo. Fala, Carlos. E completo que o Eric vivo e consciente ainda mais. Consciente, melhor coisa. Já é um ponto um pouquinho melhor. Com certeza. Só uma coisa que saiu hoje referente à Indy. Santino Ferrucci,
Sim, aquele piloto que foi banido da Fórmula 2 Não, pera, vai correr as duas últimas provas no Oi. Peraí. Ele não foi banido, Tá. ele foi expulso da equipe. O que eu vi foi banido da Fórmula 2. Tá, vamos tirar o banido pra excluir o da equipe. O que é Vai vexatório do correr mesmo no jeito, terceiro né, carro Carlos? da Dale Coyne nas provas de Portland e Sonoma. Isso no ele tem grande patrocínio, ele tem moral nos Estados Unidos, também tem isso. Mas não deixa de ser vexatório por si só, né, Carlos? Vamos ver se é um recomeço pra ele ou se é a derrocada definitiva, né? Mas assim, tem que ter. Ele deve ter tomado não digo puxão de orelha, um corte na orelha, pegar as duas orelhas assim, é o melhor estilo Van Gogh, cortar a orelha, tipo, moleque. Nossa, Você é louco, cara. Não, aquele lá é doido. Maluco de pedra. Tão doido que ele, enquanto tava na Fórmula 2, ele pediu pra equipe colocar adesivo a favor do Trump na época eleitoral. Aí é mais maluco ainda. Mesmo se fosse ele tivesse pedido adesivo, tá, aqueles ouvintes, se ele tivesse pedido adesivo da Hillary. É ridículo do mesmo jeito. Vamos lá então, gente. Vamos porque a gente tem coisa pra falar. Hoje vai ser tenso o programa, mas é assim que é bacana, porque a gente não para quieto, o programa passa rápido e chegou a hora da Stock Car. Stock Car. Pequena inversão na ordem dos assuntos, porque já que é pra falar de corridas que ficaram em segundo plano devido a lances. No caso da Indy foi o acidente, no caso da Stock Car, uma confusão dos diabos. Etapa de Campo Grande, Felipe Fraga venceu a primeira corrida, Ricardo Zonta venceu a segunda, mas a segunda prova ficou marcada pela confusão entre os comissários, que ninguém sabia o que fazer. Quando da entrada do safety car devido ao abandono do César Ramos, Ricardo Zonta deu o pulo do gato, o Barrichello poderia ter dado, não arriscou, e ficou uma confusão danada, gente. Carlos, Eric, vocês querem só falar alguma coisa? A isso, Rodrigo, ficou tão estranho porque assim, pra você que nos ouve, imagina 5 carros parando no pit ao mesmo tempo. Só que desses 5, ao invés de todos serem punidos, apenas 3 foram punidos. Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Valdeno Brito. Onde nesses 5 que pararam foram Ricardo Zonta, Cacá Bueno e os outros 3. Os beneficiados foram Ricardo Zonta e Cacá Bueno nessa. Que acabaram indo pro pódio como primeiro e segundo colocados. Num lance bem discutível, né? A organização da Stock falou em cronometragem, que os 2 primeiros, o Zonta e o Kaká, teriam entrado exatamente no instante do cronômetro, né, da cronometragem oficial ter ativado o safety car na pista. Foi uma doideira. Só que uma coisa, Rodrigo, isso aí, isso não tem tanto fundamento, porque se não me engano, o Daniel Serra tava à frente do Kaká. Não, ele tava Pela atrás. ordem da fila que entrou. O Não, Kaká ele tava atrás. segundo na fila. Ele tava atrás, sim, o Carlos. Sabe qual que é o maior sabe qual que é o maior problema? O sinal vermelho do safety car acendeu logo depois que o Barrichello desistiu de entrar no box. Então ficou muito estranho. Aí o Kaká falou que a hora que você entra na canaleta, né? Eles chamam de canaleta, é aquela área demarcada com a faixa por onde o piloto entra. Eric, não precisava disso, né, Eric? Eu sinceramente... Não, era facinho. Era facinho fazer o seguinte, vê se você concorda comigo, Eric, quero tua opinião. Tá, vai ter confusão, você volta a classificação de uma volta antes. Olha, vai todo mundo pro box, arruma o carro, né, troca o pneu, não vai ter mudança de posição, vocês vão voltar na ordem de uma volta antes. Pronto, você resolvia a confusão. Pronto. Ficava todo mundo com o carro novinho. Porque ficou muito estranho isso, Eric. Ficou, Rodrigo. Ficou pra caramba. Eu até buguei com a questão, porque, pô, por que nego fica querendo inventar um monte de regra psicopata
pra... É sério, sério. Aí que nego fica inventando um monte de regra psicopata com relação à boxe. Cara, simplifica, cara. Até porque não é só pros pilotos, é pra gente também, entendeu? Exato, e o pior de tudo, demorou pra entrar na pista o safety car. Ele demorou umas 2 voltas pra entrar. E quando é assim, o safety car tem que ser liberado quando os pilotos são lá do outro lado, longe da entrada do box, que é justamente pra não ter a polêmica, né, Carlos, do box fechado ou do box aberto. Porque ficou esquisito. Exato. Ficou esquisito. E outra coisa. Sim, e outra coisa, Rodrigo, opinião minha. Eu não. Os 5 que entraram, eu não puniria, não. Já que aconteceu isso de estar lá dentro, não pune, pô. Se foi erro da organização, por que Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Valdino Brito, que fizeram provas excelentes, se lascaram com isso? O mais engraçado, na hora que terminou a prova, o Valdeno ali encostou junto dos 3. Imagina eles chegando e chegaram nele e falaram assim: amigo, Volta. você foi excluído. Cara, Pelo menos ele deve ter ficado revoltado. ficou num veneno. Até eu ficaria. Cara, eu fiz de tudo na pista. Consegui um P3 para uma equipe que recebe um grande patrocínio de uma empresa multinacional. E aí você acaba sendo avisado que o seu resultado não valeu de nada. Cara, pelo menos full pistola com isso. Pelo menos isso vai servir para organização. Se a gente pode falar dessa nova administração da Stock, é que pelo menos eles estão aprendendo com os erros. Esperamos que aprenda com mais esse. Agora, Eric, uma coisa. O Daniel Serra, ele tem tanta sorte, ele tá tão à vista com o bicampeonato, que ele foi desclassificado e ele perdeu 1 ponto pro segundo colocado só. Aí é aquela parada que eu falo, né? O campeão não é só habilidade, né? O cara tem que ter uma estrelinha sorte também, né? É muita sorte. Deixa eu passar aí tua classificação, queridos ouvintes, ó. Deixa eu perguntar pra vocês dois, né? Destaques? Eu tenho um que, mesmo com toda essa lambança, teve o lado bom. Quem? Ana Beatriz Figueiredo num excelente P6 ao final da prova 2. Eu ia falar que não era um destaque, era uma destaque. Com certeza foi o meu destaque da prova. E na primeira prova ainda pontuou. Detalhe. Ela não tinha botão de ultrapassagem na prova toda, porque o sistema pifou no carro dela. É mais uma prova, né, Eric, de que ela não é qualquer uma. Pode estar demorando para pegar resultado, pode não ter engrenado mesmo, de fato, na categoria ainda, mas não é qualquer uma. Não mesmo. E acho que já passou da hora de pessoal começar a incentivar mais um pouquinho, né? Muito mais. Quando eu falo de rasgar a seda pra Bia, não é por qualquer coisa. Pra Bia eu assino embaixo. Ela é top por demais. Ela manja do negócio. Manja. E eu gostei também muito da prova do Attila Abreu, mesmo com a confusão toda. Ele soube esperar o momento certo para se livrar do Barrichello. Foi premiado com um 3º lugar na prova. Próxima etapa, então, deixa eu passar a classificação, né? Daniel Serra, 191 pontos, Marcos Wilson, 148, Felipe Fraga, 147 pontos. Logo atrás deles vem Marcos Gomes e Rubens Barrichello. O Kaká sobe no campeonato também, a disputa tá bacana. Próxima prova, bom, totalmente o avesso do que a gente encontrou, né? Campo Grande é um circuito travadinho. Próxima prova é em Cascavel, que é um circuito bem mais rápido. Vai ser bacana a prova. Cascavel sempre. Cascavel. Aquele retão. Você sabe, né? Com muitos circuitos. Exatamente. Última notícia da Stock. Confirmada, a penúltima prova estava em aberto, esperando para ver o que ia ser. Vai ser em Goiânia. A direção da Stock confirmou que a penúltima prova vai ser em Goiânia. Tava em dúvida se ia ser em Brasília, isso no início do ano, quando tinha a promessa de terminar o circuito em Brasília, né? Curvelo, pelo andar da carruagem, também tá uma coisinha feia.
e vai ficar pra... Então agora falta, ó, Cascavel, Velocitar, Tarumã, Goiânia e a etapa derradeira em Interlagos. Alguém... Dá pra cravar que o Serra tá caminhando pro título ou não dá pra cravar isso na Stock, Eric? Stock Car Brasil, você sabe que é uma caixinha de surpresa, né? É uma Então... Calma. Muita calma, exatamente. É por aí, ô Carlos, concorda com o Eric? Eu acho que ele já pegou o livrinho de regulamento da biblioteca, colocou debaixo do braço e tipo... Vou só na manha pra ganhar esse ano. Só na maciota. Vamos lá então, queridos ouvintes, encerrando esse nosso primeiro bloco do programa. Chegou a hora do som na caixa.